Olá, seja muito bem-vindo ao nosso quadro Papo de Quinta. Como sempre, vamos comentar um pouquinho a enquete deixada lá no canal do WhatsApp, Reflexões do Calbenassi. A pergunta dessa vez foi a seguinte: você consegue diferenciar emoções de sentimentos? As opções de respostas eram duas: sim ou não. Respostas diretas. Tivemos então 4 votos para sim. Isso significa que os nossos seguidores que responderam conseguem entender que emoção se diferencia de sentimento por causa do pensamento, né? Então, olha só, emoções, elas estão sempre ligadas ao nosso instinto, então são reações instintivas. E tudo aquilo que é instinto não é deliberativo, ou seja, não demanda o nosso pensamento. Um exemplo são situações nas quais nós respondemos com medo, né? O medo, ele é muito necessário em muitas situações, ele pode inclusive salvar as nossas vidas. Também pode ser patológico, né? Quando a pessoa sente medo e esse medo a paralisa, né? Esse medo a impede de realizar. Então, nesse caso, a pessoa vai precisar de ajuda e de ajuda profissional. Tá? Nós sentimos fome, isso está além para além do nosso pensamento. Nós não ficamos imaginando que, ai, eu estou com fome agora, eu vou comer, né? Quando a gente faz isso, a gente tira o ato de comer do âmbito da emoção, né? Do âmbito da fome, do âmbito do instinto e leva para o âmbito da razão, do desejo, né? Então a gente vai não ter uma reação instintiva, mas uma reação deliberada, né? E a gente não vai ter fome, a gente vai ter desejo de comer, é bem diferente, né? Então, a fome é uma reação instintiva, o desejo de comer é uma ação deliberada, envolve o pensamento. Então, a emoção, ela está sempre nesse campo instintivo que não demanda o pensamento. Já os sentimentos, eles sempre estarão ligados ao nosso pensamento, sempre será fruto de uma ação cognitiva, né? Eu gosto por causa disso, né? Então tem sempre uma explicação do porquê, ou seja, você cultivou o gosto, né? Eu gosto de frutos do mar por causa disso. Eu não gosto de frutos do mar por causa daquilo. Eu não gosto de camarão porque eu sou alérgico. Eu não gosto de camarão porque a textura não me agrada, né? Então, há sempre uma ação deliberativa, um pensamento impresso sobre a ação. Eu amo por causa disso. Eu não amo por causa disso, né? Então, o sentimento é aquela ação que eu costumo dizer envolve cultivo. Você precisa plantar um sentimento e você precisa regar, esse sentimento precisa encontrar um campo fértil para poder, em primeiro lugar, germinar e nascer, e depois, com todos os cuidados que forem necessários, crescer e produzir frutos, tá? Então, se você ama, realmente ama, né? Porque nós não temos uma real noção do que seja o amor, né? Mais para frente a gente vai refletir um pouquinho sobre isso. Então, se a gente ama nesse pensamento ilusório que a gente tem do amor, significa que você plantou esse sentimento, que você o cultivou, né? Então, o sentimento, ele sempre vai envolver o pensamento, ele sempre será fruto de uma ação deliberativa.
Por último, para encerrar, devo comunicar que esta foi a última enquete aqui no canal. A adesão, a interação está sendo muito baixa. Não sei por qual motivo, né? O canal no WhatsApp não permite interações, não abre para comentários, mas é possível me enviar e-mails. Meu e-mail é claudio.benassi, com 2 S's, @ufmt.br. É possível também você deixar comentários nas nossas páginas no Instagram e no YouTube. Só que não tivemos nenhum comentário, nenhuma expressão dos nossos seguidores a esse respeito. Então, nós tivemos uma certa adesão ao canal, ele é recente, eu não sou ninguém da fila do pão, sou um ilustre desconhecido, então é natural que a gente tenha poucos seguidores, né? Mas as interações, mesmo que sejam curtidas no nosso conteúdo e a participação nas enquetes, são muito baixas. Então eu decidi a não fazer mais a enquete da segunda-feira e não comentar, obviamente, se não tem enquete, não tem comentário no Papo de Quinta, mas o nosso Papo de Quinta continuará acontecendo. Eu sempre escolherei um tema para comentar e deixar a reflexão aqui com vocês. Infelizmente, é natural nos nossos dias as pessoas assistirem vídeos de 30 segundos, 1 minuto no máximo, né? As redes levam a isso e as pessoas quererem assistir vídeos que esteja ali piscando o tempo todo, o vídeo esteja piscando o tempo todo, que a cada 10 segundos surja uma coisa nova, que tenha conteúdo da moda, né? A bobagem do dia, a porcaria do momento, as mentiras de sempre. E definitivamente isso não é uma coisa que vai acontecer aqui no meu canal. Que eu fique apenas com os 19 seguidores que tenho, mas que esses 19 seguidores assistam o conteúdo, né? E que eu me mantenha fiel aos meus princípios e à virtude do nosso canal, que é de ser constante, de não ter modificações em virtude de modismos, em virtude daquilo que é corrente, que as massas querem ouvir. Então, os que ficarem aqui, eles terão sempre esse conteúdo mais reflexivo, esse conteúdo que nos permite falar um pouquinho sobre coisas que estão em nós, que nos constituem e que nós não podemos ignorar, né? Nós temos falado bastante aqui de pensamento, de emoção, de desejo, de energia, de corpo físico. É preciso que nós conheçamos, se nós quisermos realmente viver bem, nós conheçamos isso, esses nossos corpos, essas nossas características, para que nós possamos dominá-las. Como que seria, né, se a gente não tivesse domínio algum sobre o nosso corpo físico? Se a gente não conseguisse tomar banho, por exemplo, se a gente não conseguisse escovar os dentes, se a gente não conseguisse ir ao banheiro, se a gente não conseguisse inicialmente se limpar, depois se lavar, né? Porque se você só se limpa, né, você não tira os odores da massa fecal que sai por você, que sai no seu ânus, né? Então o odor fica ali impregnado, é necessário se lavar. Se você não tivesse a capacidade, o domínio para fazer isso, você teria, obviamente, que se submeter à ação dos outros. Alguém teria que pegar você, lavar você, alguém teria que pegar você, escovar os seus dentes, colocar você no vaso para você fazer xixi, para você fazer cocô, né? Depois limpar você, depois lavar você. Então veja bem, isso no corpo físico é bem fácil da gente compreender, mas e no corpo energético? Será que você tem domínio do seu corpo energético para, por exemplo, não tomar líquidos que prejudiquem a sua saúde, não comer comidas que prejudicam a sua saúde? Ou você desenvolve hábitos alimentares porque os outros faz com que você desenvolva?
porque todo mundo gosta de um determinado alimento, de uma determinada bebida, você acaba experimentando e acaba desenvolvendo o hábito. Percebe que a relação corpo físico, corpo energético aqui é a mesma? Né? Se você não tem o domínio para se lavar, você não consegue se lavar, alguém vai ter que lavar você. Se você não consegue desenvolver seus próprios hábitos, alguém vai desenvolver por você. E assim é nas emoções. Você tem emoções que são próprias? As emoções, sim, porque são instintivas. Mas e os sentimentos? Você está sentindo ou você está sendo envolvida pelos sentimentos da massa? É muito comum nos nossos dias, né, principalmente em relação a políticos. Eu não gosto de políticos, eu falo isso abertamente. E não gosto porque simplesmente eles recebem um voto para nos representar e eles nunca nos representam. Eles representam os próprios interesses e não os interesses da sociedade. Então, por isso eu não gosto de político, não gosto mesmo e falo isso abertamente, assumo isso, né? Agora, isso não é uma coisa, um sentimento de massa. É muito comum aí nas massas alguém falar assim: fulano, que é um político, por exemplo, não é bom, não presta. Eu não gosto dele. No outro dia, metade da nação não está gostando. Quer dizer, você não está sentindo, você está deixando os outros plantar o sentimento dentro de você. Você não está construindo, você não está cultivando. Tá, eu não gosto por quê? Me elenque, né, as condições. E aí vamos ponderar se isso tudo é uma verdade. Para a gente saber se você chegou a esse sentimento porque você o construiu, ou se você pega o pacotinho pronto nas massas e instala dentro da sua cachola. Né? A mesma coisa é em relação aos pensamentos e desejos. Você deseja determinadas coisas porque você, primeiramente, está construindo os seus desejos e esses desejos correspondem às suas reais necessidades, ou porque todo mundo tem o objeto do seu desejo e aí você quer se sentir igual, quer se sentir pertencente. Você está pensando isso ou aquilo porque você pensa, ou você pega do meio o pensamento pronto porque você tem preguiça de elaborar. Né? Você vai lá na crença, no sistema de crença, e você introjeta tudo isso, traz tudo para você como verdade, e você sequer compara com outras crenças. É porque você pensa ou você tem preguiça de pensar que isso acontece? Né? Então, hoje nós temos esse problema, né? Se o vídeo não estiver piscando o tempo todo, se não tiver uma novidade a cada 10 segundos, se não tiver uma iluminação perfeita, uma captação de som perfeita, se não for curtinho, ninguém assiste. Se não for dos assuntos da hora, do momento, ninguém assiste. Eu continuarei fiel. Vocês hoje vão encontrar esse conteúdo desse tipo. Daqui a 10 anos, voltem, que eu estarei, se eu não tiver passado para o lado de lá, se é que existe o lado de lá, eu estarei fazendo o mesmo tipo de conteúdo para vocês. Tá? Não vai ter aqui vídeo piscando, vídeo com novidadezinhas a cada 10 segundos, ou modismos, ou pensamento corrente de massa, aquilo que as massas estão querendo ouvir. Tá? O nosso assunto será sempre esse, uma filosofia prática do cotidiano para que nós possamos nos entender e crescer com isso. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado pela audiência, pela atenção. Ficaremos com os nossos quadros Pense Nisso, Papo de Quinta e Leitura Comentada e a leitura do nosso texto Pesar, que já está em produção, o de março. Daqui uns dias faremos a leitura aqui no nosso canal. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela audiência, que é sempre sinal de prestígio. Até o próximo vídeo.